Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula criaremos o primeiro episódio do nosso podcast. Então aqui pessoal, na página do dashboard, aqui dentro do Anchor, nós vamos clicar nesse botão Let's Do It, para a gente criar, fazer o nosso primeiro episódio. Então vamos clicar no botão Let's Do It. Aqui nós temos algumas opções, pessoal, que nós podemos utilizar. Nós temos a opção de recordar o áudio diretamente pelo nosso navegador, certo? Vai recordar o áudio que ele pega do seu microfone, plugado aí ao computador. Temos também a opção de usarmos áudios gravados, que foram enviados por mensagem aqui para o Anchor, seja por mensagem enviada diretamente aqui pela aplicação web ou pelo aplicativo mobile. Temos a opção de pegar um áudio da biblioteca de áudios, que já está associada, atrelada ao seu perfil aqui dentro do Anchor, que são áudios que você já fez o upload, e ainda a gente consegue pegar também músicas e efeitos sonoros gratuitos para utilizar aí nos nossos episódios. O que eu farei é o upload de um áudio que eu já gravei e editei. Deixa eu só mostrar para vocês o áudio de exemplo que eu vou trabalhar nesta aula. Então deixa eu pegar aqui nos meus arquivos, esse aqui é o áudio que eu preparei. Eu só vou reproduzi-lo para que vocês vejam o conteúdo dele, certo? Então, vejam só. Olá, eu sou o Gilceone Moraes e este é um áudio de teste para o curso de podcast. Beleza, então esse é o áudio que eu farei o upload. Então ali você pode verificar que existem algumas formas diferentes de você trazer esse áudio para dentro aqui da plataforma do Anchor, de você fazer o upload. Basta você clicar e buscar o áudio em alguma pasta aí do seu computador, ou você pode fazer o drop do áudio, ou você faz o clica e arrasta aqui para dentro desta região aqui dentro do Anchor, certo? Então, o que eu farei é buscar na pasta onde eu tenho ele salvo, certo? Então, eu vou clicar e vou encontrar o meu áudio para fazer o upload. Então, aqui, encontrei a pasta, vou pegar o arquivo, seleciono, clico em abrir, e agora ele vai ficar processando este arquivo para fazer o upload aqui para dentro da plataforma do Anchor. E após ele processar esse áudio, ele vai me permitir seguir as configurações do episódio. E olha só, como é um áudio bem pequeno, de apenas 15 segundos, ele vai processar muito rápido. Então aqui, pessoal, a gente consegue fazer algumas alterações. A gente consegue editar o título aqui do meu áudio, o nome dele. A gente consegue aqui adicionar uma música de fundo. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, eu vou ter algumas opções adicionais. Então eu consigo dividir esse meu áudio, consigo fazer o download e eu consigo remover esse áudio também. Vejam só que aqui a gente tem a opção de adicionar vários áudios se a gente quisesse sobrepor, Por exemplo, você poderia fazer o upload aqui das vozes separadas e aí colocar uma música de fundo, E aí você poderia fazer, digamos, a junção dos seus áudios diretamente aqui pelo Anchor. Só que eu acho mais legal você pegar os seus arquivos, as suas gravações, as suas músicas de fundo, as suas vinhetas e tratar isso direto aí num programa separado, Faz ali, prepara o seu episódio, monta o seu episódio, edita e só então depois faz o upload do episódio pronto. Eu gosto de fazer isso. Eu utilizo o Audacity para fazer algumas edições, utilizo também o Sony Vegas para a edição final, que é fazer a montagem do meu episódio. Bom, após então, pessoal, eu fazer o upload aqui, eu vou clicar em Save Episode. E aqui, pessoal, a gente consegue configurar mais algumas coisas do nosso episódio. A gente vai adicionar um título para ele, vamos adicionar também uma descrição para o episódio
Aqui nós podemos definir quando o episódio será publicado, se ele será publicado agora, aparecendo logo em seguida nos agregadores de podcast, ou se programaremos uma data futura para o seu lançamento. Aqui a customização desse episódio, a gente consegue alterar a imagem desse episódio, você consegue adicionar uma imagem diferente para cada um dos episódios que você lançar, e ainda você consegue definir aqui a temporada e também o número desse episódio dentro da temporada. Claro, se você trabalha aí com temporadas, né, o seu podcast, porque se você quiser trabalhar sem essa questão de separação de temporadas, você pode somente seguir uma sequência, né? Temporada 1, episódio 1 ao infinito, né? Qual é o formato desse episódio? É um formato completo, né? É o seu episódio completo? É um trailer para o seu episódio completo? Ou esse aqui é um arquivo de bônus, né? Ele faz essa separação aqui para você também. E aí, é o formato do conteúdo, né? Ele já vai pegar aquilo que você definiu lá no seu perfil, né? Que é um conteúdo limpo, não é um conteúdo explícito, né? Para adultos. Bom, então eu vou lá configurar de acordo com aquilo que eu quero, né? De acordo com aquilo que eu pensei para este episódio. Então este vai ser o episódio 1. Bom, eu vou dar o nome de exemplo de episódio, certo? E aqui seria uma descrição do meu episódio. Claro que isso aqui, pessoal, você precisa criar um título que seja legal, que seja interessante, uma descrição também, porque alguns agregadores eles necessitam de aprovação, como é o caso do Apple Podcast. Então, se você faz aí de qualquer jeito, pode ser um pouco mais difícil de ser aprovado, né? Então, tenta mostrar um pouco de qualidade aqui na configuração do seu material para facilitar a aprovação em algumas plataformas, tá certo? Porque a gente não precisa fazer nada para aparecer na maioria dos agregadores, certo? Só um agregador que é um pouquinho diferente, que é o Deezer. Eu até vou mostrar como bônus nesse curso como é que você coloca o seu podcast no Deezer também. Então, em todos eles, né, ou pelo menos na grande maioria, com exceção do Deezer, o Anchor já faz esse meio campo para a gente, né? O Anchor vai e notifica as plataformas que existe um novo podcast e solicita uma aprovação, certo? O Spotify é bem rápido, né? Spotify, você cria o seu podcast, lança o seu episódio, pouquinho tempo depois já vai estar disponível. Só que aí algumas outras plataformas demoram um pouco mais e no caso do Apple Podcast demora alguns dias para realizar a aprovação. Então, o que eu digo para você é tenta escrever aí uma descrição legal, um título legal, porque facilita a aprovação para as plataformas que fazem aprovação, certo? Aliás, para as plataformas que fazem análise antes de uma aprovação. Aqui nós vamos definir, pessoal, uma data de publicação. Eu vou deixar para hoje, né? Para agora. Na verdade, deixa eu resetar para agora. Então, olha só. Você pode definir uma data futura, caso seja necessário. Eu, como estou gravando este curso no dia 10 de março, né, essa aula em específico, eu vou deixar para publicar agora. Até para ter algum conteúdo nesse meu perfil, né, quando você for acessar aí para visualizar o exemplo que eu criei. Mas aí daqui a alguns meses talvez eu modifique, insira mais algum conteúdo aqui, certo? Mas a ideia principal deste perfil é servir como exemplo para esse curso em específico, né, de hospedagem e distribuição de podcast, mas talvez eu faça alguma coisa a mais, algum outro curso relacionado também a podcast. Então, eu vou deixar aqui a publicação para agora, mas se você quiser, você consegue definir uma data futura. Essa funcionalidade é muito legal, porque às vezes você não grava o seu podcast em um mesmo horário, em um mesmo dia da semana, mas é legal você manter um padrão da data de lançamento. Por exemplo, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, todo sábado ao meio-dia.
Então, você consegue trabalhar isso, você consegue definir uma data futura e um horário específico para o lançamento do episódio. Isso aqui é muito interessante. Então, você consegue configurar isso aqui nesta opção. A customização deste episódio, você conseguiria adicionar uma arte deste episódio, né, com imagens relacionadas àquilo que você está trabalhando no episódio. Aqui a temporada. Eu vou estar trabalhando somente com uma temporada. E, aliás, como essa é a primeira e o primeiro episódio, então, de qualquer forma, vai ser um e uma aqui também, certo? Meu episódio... Bom, aqui, pessoal, aqui eu não tenho muito o que fazer, certo? Esse é um episódio exemplo, né? Na verdade, não é um episódio completo, porque não faz muito sentido ter um episódio completo em 15 segundos. Mas eu vou deixar ele como episódio completo, aqui, clean, e ainda, vamos ver se a gente precisa alterar mais alguma coisa. Bom, eu vou ter aqui um título meio estranho, uma descrição meio estranha, mas a ideia é que seja didático, né? Que mostre para você de uma forma didática o que precisa fazer para distribuir o seu podcast, né? Então, eu vou deixar dessa forma, certo? Configurado para publicar agora. Essas configurações aqui já estão definidas também. E eu não vou alterar a imagem do episódio, certo? Poderia aqui criar uma arte específica para esse episódio, mas eu vou deixar a mesma logo do podcast, né? Vou deixar a logo do podcast como sendo a imagem aqui do episódio. E aí, pessoal, vamos lá clicar em Publish Now, para ele publicar agora e semear o nosso episódio, ou seja, notificar as plataformas que já existe um episódio, né, para o meu podcast. Então, olha só, ele está me falando aqui como a gente ainda não tinha criado uma descrição, né, ele vai pedir para a gente uma descrição. Então, vamos lá. Este é um podcast do professor Gilceone Moraes para o curso de podcast. Na descrição você vê que não é a descrição que deveria ser, mas, como eu já disse, precisa ser didático, eu não posso perder muito tempo aqui escrevendo uma descrição completa, tá? Esse é um podcast do professor Gilceone Moraes para o curso de podcast. Beleza, tá ok. Curso de podcast é o nome, a descrição criei agora, a minha categoria já defini, né, curso, e também aqui o idioma português do Brasil. Se você já criou a sua descrição antes, não vai pedir agora, certo? Se você lembrar, na aula que eu configurei meu perfil, eu não havia feito a descrição, mas agora foi necessário. Então, vou clicar aqui para continuar. E olha só, aqui ele está me dizendo que está submetendo, né, o meu podcast para as plataformas. Então, algumas plataformas vai demorar um pouco mais e algumas a aprovação é muito rápido, certo? Então, vamos clicar aqui no botão e olha só, está configurado aqui o nosso primeiro episódio. Aqui no Anchor, pessoal, você consegue ouvir também os seus episódios, tá? Mas agora, pessoal, vamos clicar aqui em Episodes, e aqui nos episódios a gente consegue ver a lista dos episódios que a gente lançou, certo? Olha só, carregando aqui a página e vai mostrar pra gente esse episódio que a gente acabou de adicionar. Beleza, aqui tem algumas informações sobre ele, né? Episode name, exemplo de episódio, aqui a data de lançamento, 10/13 de 2020, o comprimento dele, né? O tempo de áudio, 15 segundos, quantos plays já foi dado, né? No caso, 0. E aqui a gente consegue fazer algumas alterações, né? Copiar o link público do episódio, visualizar detalhes do episódio, fazer o download, excluir episódio. Então, olha só, eu vou copiar o link público. Se eu vir aqui em uma outra aba, colei, dei Enter, e olha só, ele vai mostrar para a gente o link, né? A página pública, aliás, do nosso primeiro episódio. Então, olha só, já está mostrando aqui, pessoal, ficou até legal a página, né?
Curso de podcast, Bairros do Senhor Moraes. Este é um podcast do professor para o curso de podcast. Olha só, já está disponível no Spotify. Legal, né? Legal. Olha só, a gente consegue ouvir aqui. Olá, eu sou o Gilceone Moraes e este é um áudio de teste para o curso de podcast. Show de bola! Vamos clicar aqui no disponível no Spotify e vamos ver se realmente já está disponível. Olha só, não encontramos o que você procurava. Isso aqui, pessoal, porque às vezes ele mostra aqui que está disponível, mas o Spotify demora um pouquinho para exibir a nossa página lá dentro da plataforma, certo? Então, aí aguarda alguns minutos, talvez algumas horas, que já estará disponível. Agora, pessoal, depois de configurado aqui este episódio, eu vou aguardar um pouco e quando já estiver disponível em algumas plataformas, eu volto para fazer a próxima aula e mostrar para vocês algumas informações que a gente pode obter depois do episódio já lançado, tá bom? Então eu agradeço a atenção de todos e a gente segue na próxima aula.